Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto, Excelentíssimo Sr. Diretor Regional da Agricultura, Excelentíssimo Sr. Presidente do SERJA, minhas senhoras e meus senhores. É para a JAP e para mim pessoalmente um enorme prazer poder acolher em Portugal, mais propriamente na cidade do Porto, jovens agricultores de todos os países da Europa comunitária. A todos quero dar as boas-vindas e desejar uma ótima estadia em Portugal. Só através da renovação do setor agrícola, essencial para garantir o futuro do mundo rural, é possível encontrar uma nova atitude e energia para enfrentar os desafios da reconversão dos sistemas de produção, transformação e comercialização dos produtos agrícolas, bem como na promoção do espaço rural, suas vivências e tradições. Portugal não terá futuro sem um mundo rural vivo e desenvolvido. A agricultura é a sua atividade estruturante. Seguramente não haverá agricultura no futuro sem jovens. A agricultura e a revitalização do mundo rural têm que ser assumidos como vetores estratégicos para o desenvolvimento sustentado do país. É de fácil demonstração que quando a agricultura desaparece numa aldeia ou numa zona rural, todo o resto desaparece com ela. Pode não ser o pilar mais forte ou mais dinâmico, mas é seguramente uma âncora para todos os outros setores de atividade. Sem a agricultura não há ordenamento do território, não há património, não há cultura. Em suma, não há equilíbrio no mundo rural. Este seminário, que tem como mote Jovem Empresário Rural, figura que se pretende ver reconhecida e há muito definida pela AJAP, aparece para contrariar a tendência de despovoamento e, consequentemente, de desertificação do mundo rural. Este é o timing adequado para traduzir esta intenção em políticas e medidas de apoio concretas, uma vez que estão em curso negociações da nova PAC. Julgo que depois dos trabalhos de hoje, os especialistas que, a pedido da AJAP, se encontram a desenvolver este estudo, vão sair daqui com um conceito mais definido. Importa assim clarificar aspectos que na sua gênese não se encontram determinados, como sejam a idade limite destes jovens, necessidade de possuir uma área mínima de terra, a obrigatoriedade da atividade ser relacionada com a agricultura, complementar ou alternativa ao jovem agricultor, entre outras. O sucesso das políticas e medidas de apoio aos jovens agricultores e o trabalho efetuado no passado pela Associação de Jovens Agricultores de Portugal deve necessariamente ser usado como referência. Apenas gostaria de vos deixar esta breve mensagem, pois seguidamente vamos poder ouvir o professor Luís Mira da Silva, que irá apresentar e defender o resultado inicial do estudo sobre o conceito de jovem empresário rural, a quem desde já agradeço o inequívoco contributo. A todos os oradores e moderadores, agradeço a disponibilidade e colaboração para que deste amplo debate possa sair uma maior clarificação relativamente à necessidade e reconhecimento do conceito do jovem empresário rural. A todos, muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da AJAP, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do CEJA, Excelentíssimo Sr. Presidente do Instituto do Vinho do Douro e Porto, meu caro amigo Carlos Duarte, da CCDR, aqui presente, minhas senhoras e meus senhores, devo dizer que é uma honra para o Diretor Regional e é uma grande satisfação para o Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Norte poder estar aqui na abertura deste seminário. A colaboração que temos tido com a AJAP tem sido uma colaboração frutuosa, tem sido uma colaboração muito atenta e muito próxima e supomos que assim continuará daqui para a frente. É muito feliz o nome do Seminário Europeu Jovem Empresário Rural, o tema com que decorre, que é um novo conceito para potenciar o desenvolvimento do mundo rural. De facto, há uma nova leitura da paisagem agrícola que é feita por todos aqueles que neste momento têm estado a fazer investimentos e têm estado a apresentar projetos de investimento para o norte de Portugal. Em muitos casos já não se fala apenas numa mera produção de alimentos, fala-se em fibras e vitaminas, fala-se em energia, em água, em bem-estar e em turismo. E esta nova visão da agricultura, que está implicada com todos estes, não podemos dizer que sejam novos conceitos, mas que está implicada nesta nova integração destes conceitos naquilo que é a atividade agrícola, representa muito interesse, representa um futuro e representa uma nova esperança para aquilo que é o panorama rural.
De facto, é uma nova geração de pessoas que neste momento se está a instalar no mundo rural e quando dizemos instalar-se com uma nova atitude. Nem sempre isso significa ter que viver no campo, pode-se viver na cidade e ao mesmo tempo estar a trabalhar no campo. E dessa maneira criar valor e obter rendimento da agricultura, um setor que ainda há relativamente muito pouco tempo todos diziam que ia entrar numa crise inexorável e que afinal hoje em dia está a dar mostras de uma enorme vitalidade e está a dar mostras de conseguir muito mais depressa do que outros setores dar a volta à crise. Com muitas modas. Há a moda dos cogumelos, há a moda dos mirtilos, há a moda de outros frutos e há muita gente que desdenha destas novidades que aparecem para estas culturas que estão a ser introduzidas de novo em muitos locais da nossa paisagem. De qualquer maneira, estes investimentos demonstram uma grande vontade de ir para a frente, demonstram que, de facto, existe um outro horizonte para estas pessoas, horizonte esse que não se situa nos dias de crise em que nós nos encontramos e nos dias de futuro problemático com que muitos de nós vemos Portugal. De facto, o horizonte deve ser esse. Deve ser um horizonte colocado para lá da crise, deve ser um horizonte de esperança e deve ser um horizonte que nos anime a enfrentar os problemas de hoje e a ter um enorme sucesso amanhã. Desejo as maiores felicidades no decurso dos trabalhos deste seminário e desejo que todos se encontrem muito bem aqui em Portugal e que todos saiam daqui com muito mais para contar do que no dia em que chegaram. Muito obrigado. Senhor Diretor Regional da Agricultura e Pescas, Senhor Vice-Presidente da AJAP, caro representante da CCDR, Sr. Engenheiro Carlos Duarte, representante do IVDP, Dr. Manuel Cabral, caros convidados de mais entidades, é com muito gosto e uma honra enorme que os recebemos hoje aqui, na nossa cidade e num dos edifícios mais emblemáticos do Porto e da região. Não sendo o Porto um território tradicionalmente rural, como todas as cidades e todos os territórios, depende significativamente deste setor. E não sendo o Porto um território rural, além do seu produto mais nobre, o vinho do Porto, ter origem neste setor, sendo o Grande Porto, a área metropolitana de Porto, um território agrícola por natureza, temos, obviamente, que olhar para este setor com olhos de ver e sentir que é cada vez mais nos dias de hoje uma janela de oportunidade que não podemos desprezar. Seja na lógica da sustentabilidade dos territórios, tornando-os autossuficientes na produção alimentar primária, ou minimizando a dependência de fatores externos como o preço do petróleo ou outras catástrofes naturais, mas seja também na dinamização da economia local e regional e no efeito multiplicador que a agricultura tem, como referiu há pouco o Sr. Diretor Regional da Agricultura e Pescas, no efeito de arrasto que tem perante outros setores da nossa economia. É também extremamente importante no equilíbrio da nossa balança de transações. Se equilibrarmos a nossa balança de transações em termos de produtos agrícolas e se a tornarmos superavitária, estamos a influenciar positivamente a nossa balança de transações, exportando mais e reduzindo assim a nossa dependência externa e assim contribuindo positivamente para a redução da nossa dívida externa. O potencial está aí. Temos zonas rurais abandonadas, temos profissionais capazes que com a formação e o incentivo devido poderão explorar estas oportunidades, mas este trabalho só ganhará dimensão, só ganhará escala com uma estratégia, com rumo e com trabalho em rede, seja na utilização dos recursos, seja na definição dos produtos a produzir, no sentido de lhes dar escala e valor económico. Tempos de dificuldades são tempos de oportunidade e não é empreendedor apenas aquele que é proprietário de terras. Todos nós, no nosso dia-a-dia, na nossa função, podermos ser mais ou menos proativos, criar mais ou menos valor naquela que é a nossa ação diária. E, portanto, é nessa mudança de atitude, é nessa atitude que temos de investir. Mais capacidade de trabalho em rede, mais proatividade,
mais humildade, mais capacidade de inovação, maior capacidade de influenciar os decisores, e isto faz-se ganhando mais credibilidade, ganhando mais massa crítica e, obviamente, baseando o nosso trabalho numa rede de agentes que poderão dar mais força perante outros parceiros do setor. Espero que os vossos trabalhos contribuam decisivamente para mobilizar os jovens agricultores portugueses e europeus para um Portugal e uma Europa melhor. Muito obrigado a todos e boa estada no Porto. Muito bom dia. Iríamos dar início ao primeiro painel e por isso convidava o engenheiro Manuel Grencinho, a professora Lívia Madureira e o professor Luís Meira da Silva e o doutor Mário Fidalgo. Estando preparado para dar início a este primeiro painel, iria começar por intervir o professor Luís Meira da Silva, que iria apresentar as conclusões de um trabalho sobre aquilo que tem a ver com o conceito, o reconhecimento e a necessidade do jovem empresário rural, que iria servir de base às intervenções dos outros intervenientes neste painel. E, nesse sentido, passava a palavra ao professor Luís Meira da Silva para, num curto espaço de tempo, espero 15 minutos, 20 minutos, para permitir e dar tempo útil os restantes intervenções. Obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado à JAP por este convite. para vir aqui hoje apresentar a figura do jovem empresário rural, mas mais importante pelo privilégio de desenvolver o conceito de jovem empresário rural. E eu posso dizer isto porque nós só estamos a trabalhar neste projeto há cerca de um ano, mas a AJAP há muito tempo que pensou nesta figura e que a colocou em cima da mesa, e eu acho que há que dar os parabéns à AJAP. Eu acho que é um bocado como David, a história do David e do Golias, quer dizer, é como se o David, antes de começar a pancada com o Golias, explicasse ao Golias o que é que se faz para ganhar a batalha. Porque eu acho que o desafio do jovem empresário rural, ou melhor, o desafio do desenvolvimento rural é ainda maior que o desafio da agricultura. Neste momento há um abandono das zonas rurais enorme, há uma dificuldade grande das políticas de desenvolvimento rural de serem efetivas, de contrariarem este abandono do mundo rural, e eu acho que esta figura que é colocada em cima da mesa é preciso coragem e é preciso um espírito inovador para a colocar em cima da mesa, e por isso o mínimo que nós todos podemos fazer é dar o benefício da dúvida e pensar se de facto faz sentido criar uma nova figura que potencie o desenvolvimento do mundo rural. Basicamente, esta figura foi proposta já há uns anos e há cerca de 2 anos teve um enorme impacto mediático em Portugal. Teve nos jornais, o Presidente da República apoiou, achou que era uma medida que fazia todo o sentido, e houve um certo hype à volta da criação desta figura do jovem empresário rural. A questão aqui é que há 2 anos não era talvez o tempo oportuno para colocar a figura em cima da mesa, porque estávamos sensivelmente a meio de um quadro comunitário de apoio, não havia discussão sobre as políticas e as medidas da nova PAC, e a figura, entanto, a discussão esmoreceu e entretanto, não houve mais desenvolvimentos. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que, mais recentemente, aconteceram 2 coisas. Primeiro, nós estamos neste momento em cima da discussão das políticas e das medidas da nova PAC, por um lado, e por outro lado, houve uma oportunidade colocada em cima da mesa pela Rede Rural Nacional e a AJAP decidiu candidatar um projeto para redefinir, repensar e voltar a colocar em cima da mesa esta questão, este projeto do jovem empresário rural. Este momento eu diria que é o momento adequado.
Neste momento está em finalização a fase de discussão das políticas a nível da Europa. No ano que vem vamos discuti-las a nível dos Estados-membros e por isso será a altura indicada para, caso haja uma vontade de criar esta nova figura, de transformar ou fazer com que ela se repercuta nas políticas e nas medidas. O conceito inicial foi um conceito que começou a ser discutido, se seria jovem, se seria necessariamente jovem, se o jovem empresário rural tinha que ter terra, não tinha que ter terra, se tinha que ter uma área mínima, se tinha que ser alguém que tenha atividade agrícola, ou seja, se era uma coisa complementar à atividade agrícola, se a atividade do jovem empresário rural tinha que estar relacionada com a agricultura, se eram investimentos de pequena dimensão, de grande dimensão. Quer dizer, houve aqui uma série de dúvidas e foi isto justamente que levou à criação deste projeto da Rede Rural Nacional para analisar o conceito. Mas basicamente há duas ou três perguntas que têm que ser feitas. A primeira é, devemos criar um conceito que seja focado, restrito ou que seja aberto? Primeira questão. Segunda questão, este conceito deve ser complementar ou deve ser alternativo ao do jovem agricultor? E terceira questão, e esta é mais importante, se existe de facto a necessidade ou se é de facto uma vantagem a criação da figura do jovem empresário rural. Por isso nasceu este projeto e este projeto tinha sensivelmente três objetivos. O primeiro, analisar e desenvolver o conceito. Segundo, desenhar e conceber medidas dentro da nova PAC. E terceiro, e tão importante quanto as duas primeiras, a implementação, as boas práticas e a monitorização da introdução deste conceito no terreno. Esta discussão, obviamente, não pode passar sem uma análise, e a análise possível, do quadro atual, das políticas e das medidas atuais. E eu estou-me a cingir a uma análise ao nível nacional, porque as políticas são diferentes de país para país e, obviamente, não havia possibilidade de fazer essa análise das políticas em cada um dos países. Mas o que é que se passa em Portugal? O que se passa é que o programa em vigor, e agora estamos a falar de desenvolvimento rural, tem uma diversidade grande de ações e de medidas, algumas das quais estão relacionadas com isto, de alguma forma relacionadas com este conceito de jovem empresário rural. O que é que esta análise do quadro mostra? E quando eu digo a análise do quadro, digo muito baseada nos relatórios que foram feitos do PRODER. O PRODER é o nosso Programa Nacional de Investimento do FEADER, e tem relatórios anuais, e teve um relatório grande intercalar, e esses relatórios apontam para que duas coisas. Primeiro, que a maior parte das medidas que nós queremos incluir dentro de um conceito de jovem empresário rural, de alguma forma, já existem. O que elas não existem é dedicadas exclusivamente aos jovens, de acordo? As políticas estão lá, não estão focadas nos jovens. E depois uma questão muito importante, que é o facto de existirem as políticas, ou as medidas, o facto de existirem as medidas não quer dizer necessariamente que as medidas sejam efetivas no terreno, ou seja, que tenham atingido os resultados para os quais foram concebidas. E muito brevemente, porque não tenho tempo para mais, eu pus aqui só e detalhei, mas não vou ao detalhe, o conjunto de medidas que poderíamos pensar que de alguma forma estariam relacionadas com o conceito de jovem empresário rural. E estou só a pensar nas mais importantes. A primeira é a modernização e capacitação das empresas, que é a grande medida de investimento. Depois há uma medida chamada investimentos de pequena dimensão, que era para investimentos de pequena escala. Depois há uma medida chamada de instalação de jovens agricultores, que todos conhecem, que é a medida de jovens agricultores, aliás, com muito sucesso, em termos de aplicação, não de aplicação no terreno, de execução. Depois uma medida, estas são as medidas de investimento, medidas 1, depois destas medidas 3, são as medidas de desenvolvimento rural. E existem essencialmente três medidas, três ações. A primeira é esta diversificação de atividades na exploração agrícola, de acordo? Que serve para quem queira diversificar as atividades na exploração agrícola. A segunda, a da criação e desenvolvimento de microempresas. E a terceira, de desenvolvimento de atividades turísticas e de lazer. São três ações muito focadas